Alimentação e sustentabilidade, dois conceitos que estão totalmente relacionados. Uma prova disso é a agricultura orgânica, que une a utilização de recursos naturais para a produção de alimentos em prol do bem-estar. Hoje, no TV Câmara Entrevista, iremos conversar sobre a definição, os projetos e o mercado da agricultura orgânica. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lá em 2017, o Brasil estava em 12º lugar entre os 20 países com as maiores áreas de produção orgânica. E esse trabalho acontece mais perto da gente do que imaginamos, começando aqui mesmo, na nossa cidade. Para conversar sobre a agricultura orgânica, convidamos Beth Lucena, presidente da APROAGE, a Associação de Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Jacareí. Beth, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. E eu já quero começar a nossa entrevista com você trazendo o conceito. O que é agricultura orgânica? A agricultura orgânica é uma agricultura mais natural, né, onde os insumos que nós utilizamos são autorizados pelas certificadoras, né? Então, para você usar o termo orgânico, não basta você produzir de forma orgânica, você precisa ser certificado, né? E no ano passado nós conseguimos esse selo de certificação. Então, por mais que você produza de maneira orgânica, sem o selo você não pode utilizar a palavra orgânica. Você pode ser um agricultor agroecológico, por exemplo. Certo. Científicos. Repetir só a última frase que você falou, porque cortou para a gente. Você consegue repetir, por gentileza? É a utilização de insumos específicos autorizados, né? Fora isso, tem uma série de procedimentos burocráticos sobre rastreabilidade que nós temos que apresentar desde o início da semente utilizada até a última ponta, que é a compra na venda do produto. Então, nós temos que mostrar aonde foi parar aquela muda que foi plantada, né? Ou de trás para frente, aonde que a gente comprou aquela semente daquele alface que foi entregue em tal dia. Então, tem uma série de procedimentos que o agricultor precisa fazer para conseguir esse selo também. Só para a gente já entrar no assunto sobre as diferenças, né? Porque quem é leigo, quem não está muito próximo dessa produção orgânica, acha que é tudo igual, qualquer tipo de colheita, elas são parecidas. Só para a gente poder mostrar, exemplificar a diferença da produção convencional com a produção orgânica, uma das principais diferenças do produto, que ele é fabricado em larga escala nas indústrias, e o orgânico é a utilização dos agrotóxicos. A gente tem na tela dados do relatório do Programa de Análise de Resíduos e de Agrotóxicos em Alimentos, feita pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse relatório mostra que cerca de 1/3 dos vegetais mais consumidos, Beth, no Brasil, apresentaram um nível de agrotóxico acima do aceitável, seguindo as definições dos estudos da agência, da Anvisa. Quem está em casa consegue ver na arte, o pimentão ele tem 91,8% de agrotóxico e o alface 54,2%, os quatro alimentos mais consumidos. Gostaria que você trouxesse para a gente, Beth, essa relação, na verdade, né? Porque, além dos agrotóxicos, eu gostaria que você falasse também a diferença de outras coisas, né, que tem no cultivo, na cultura, também que impactam negativamente a sociedade.
Eu acho que a gente tem várias coisas aí, né? Tem o agrotóxico, sim, tem a adubação, que usa vários adubos químicos que são artificiais, né? E tem também a questão da terra, do solo, né? Hoje a gente sabe, a gente tem visto a importância de cuidar da terra, da floresta, do meio ambiente. Então, quando você tem uma agricultura de larga escala, onde você usa químico para matar as pragas, os matinhos que vêm. Então, na agricultura natural, você fica amiga desses matinhos para ele te trazer mais força para o solo. Então, as áreas, a gente começa a construir um solo novo, um solo mais rico de nutrientes. E na agricultura convencional, a gente vai só tirando do solo e a gente coloca só coisas artificiais. Quando você pensa numa floresta, quanta vida tem debaixo de uma árvore, então a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa horta, né? Então acho que essa é uma das principais diferenças que eu enxergo. Essa troca, né? Isso. E, Beth, falando agora sobre a Proage, porque aqui em Jacareí a gente tem uma associação de produtores orgânicos, né, e agroecológicos, eu queria que você falasse para a gente qual que é o objetivo da associação, para quem não conhece, e produzir esses produtos orgânicos aqui na cidade. Olha, a gente começou, né, foi com um ideal, uma ideia mesmo, né, de duas pessoas, o Haroldo e a Maíra, que eles queriam estreitar esse relacionamento do homem do campo. E a maioria já produzia de forma orgânica, só que eles não usavam veneno, não usavam adubo químico, mas eles tinham muita dificuldade de levar esse alimento para a ponta, que é para o consumidor. Então, a Proage veio para estreitar esse relacionamento desse pequeno agricultor que está lá no campo, sozinho, que fica plantando, e levar isso para o consumidor final, né? Então, eu acho que essa foi a ideia, viabilizar essa troca de serviço, né? A gente leva um alimento natural para alguém na casa dela, ou através de distribuidores, ou dos mercadinhos, mas você leva um alimento mais rico, mais saudável, né? São 17 famílias associadas à Proage? Hoje nós somos em 8 famílias associadas, 8 sítios, né? Esses 8 sítios mantêm 18 famílias, né? Ora, os proprietários têm as famílias que dependem diretamente ou indiretamente desse trabalho que a Proage está fazendo. E você falou no comecinho da nossa conversa sobre a certificação que vocês receberam. Já quero parabenizar, vocês são a primeira associação no ramo de vocês a receber esse selo aqui na cidade. Eu queria que você falasse para a gente o que significa para uma associação como vocês aqui da cidade ter esse selo, né? O que significa para vocês como associação e o que significa também para os moradores, né? Para o pessoal que mora aqui em Jacareí. Olha, foi uma grande conquista, né? Primeiramente, assim, a gente gosta de esclarecer que, assim, o selo, o que ele traz para a gente? Ele traz mais credibilidade. Felizmente, a Proage construiu essa credibilidade no trabalho direto com o cliente. Então, a gente já veio construindo esse trabalho de confiança, e a certificação veio para, assim, validar todo esse trabalho. E quem não nos conhecia, agora consegue confiar, né? Então, o que ela fez, a certificação trouxe para a gente mais credibilidade,
não para os clientes que já nos conheciam, mas para os que ainda não conheciam, né? Então, é um trabalho, assim, muito de confiança mesmo, que trouxe para os dois lados, né? Vocês se tornaram parceiros e acabou virando uma comunidade esses sítios. Sim, sim, nós somos assim, praticamente famílias, né? Nós somos, assim, é um pequeno grupo ainda, mas de pessoas, assim, muito unidas, que trabalham em comum para um crescimento de cada propriedade, né? Então, nós vendemos em poucas associações vendem em conjunto, nós vendemos em conjunto, então nós partilhamos as vendas, cada sítio está se especializando em alguns produtos e nós unimos todos esses produtos para oferecer maior diversidade ao cliente final. E isso é uma cultura, né, Beth? Falando sobre isso, muito além de um trabalho braçal, a agricultura orgânica é uma prática que envolve uma cultura, como acabei de te falar. Ou seja, diferente da agricultura industrial, que acelera o processo da produção dos alimentos, a orgânica espera o tempo da terra e ela se adapta ao processo de produção conforme a natureza funciona. Essa aproximação entre terra e ser humano, Beth, é muito rica. Queria que você falasse sobre a importância dessa relação sociocultural também. Então, ela realmente, como você falou, é riquíssima, né? Hoje, por conta do momento que a gente vive, todo mundo teve que se afastar um pouco, né? Eu acho que, e por outro lado, ao mesmo tempo que afastou, trouxe várias pessoas mais para perto, né? Porque a sociedade acabou indo buscar o alimento nos locais mais próximos e não na indústria, nos grandes centros, nos grandes supermercados. Então, ela acabou conhecendo mais quem estava do lado dela, até as pessoas que faziam comida, né, que teve um movimento diferente. Isso, apesar de, assim, teve um afastamento, mas também teve uma aproximação. Então, hoje, quando alguém quer comprar uma verdura, ele dá preferência a um sítio de perto. Então, a gente fala do locavorismo, né? Então, o jacareiense, talvez antes ele fosse buscar em outra cidade. Hoje, ele sabe que tem dentro de Jacareí alguns produtores orgânicos ou agroecológicos que podem entregar para ele um alimento saudável. Então, eu acho que a agricultura orgânica sempre teve isso como meta. E o momento que a gente vive hoje, assim, acelerou esse processo e deixou a gente mais próximo e mais unido. É uma troca também, né, Beth? Eu acho que assim, houve um aumento muito grande, né, da produção de orgânicos, eu acho que geral, mas principalmente nós agricultores que fazemos esse link direto com o consumidor final, com os distribuidores, tem várias pessoas trabalhando junto com a gente, nós percebemos que assim o quão rico se tornou esse trabalho, né? Veio fortalecer mesmo. E a associação, nós nos certificamos o ano passado, mas nós acreditamos, ela continua sendo de agricultores também agroecológicos que ainda não têm o selo. O que é mais importante para a gente é esse laço, né? Essa união de pessoas que querem levar um alimento saudável, um alimento mais natural, um alimento mais saudável para as pessoas de maneira honesta, por um preço justo, para que traga dignidade para essa pessoa que está no campo, que está lá trabalhando, né? Que não é um trabalho muito fácil. A gente
sofre várias coisas no meio do percurso, principalmente climático, né? Mas ela trouxe essa força. Então, a comunidade, quanto mais a comunidade conhecer o orgânico, mais forte fica essa relação. E essa relação vai trazer benefícios para os dois lados. Se tornando uma rede sustentável, né, Beth? O ciclo verde continua e desde o produtor até o consumidor e a união entre os dois, né? E Exatamente. Só falando um pouquinho mais sobre o selo, só para quem tá em casa conseguir entender a importância, o peso de se ter um selo. O selo é da Ecocert, né, que vocês foram certificados. Esse selo, ele avalia vários requisitos, desde a produção, ali igual você falou, da plantação da semente, até a embalagem em que é colocado os alimentos e a forma de distribuição desse alimento, né, Beth? E se não atender a esses requisitos, a empresa ou a associação, como são vocês, não recebe esse selo. Exatamente. Nós temos, como eu iniciei, temos que, assim, comprovar várias etapas, né? É um trabalho bem burocrático, não só quando a inspetora vem, ela avalia a propriedade como um todo, a terra, que adubo que você usou, como você fez, ela avalia a propriedade como um todo, mas ela também avalia toda a sua documentação, de onde você, a procedência de tudo que entra na sua propriedade. Então, tudo isso é avaliado. Então, é um processo, assim, bem criterioso, né? E eu acredito que seja bem importante, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vendem ou que vão por outros caminhos, né? E a certificação traz isso para a gente, como eu já coloquei, a confiança e a credibilidade, né? Produto orgânico. Isso. Exato. E Beth, antes da gente se despedir, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem encontrar os alimentos aí distribuídos pela Aproage. E aí, enquanto você fala os canais, a gente vai passar para quem está em casa algumas imagens lá dos sítios, na verdade, né? Porque são várias famílias. E aí, enquanto passa algumas fotos para quem está em casa ver, eu queria que você deixasse os contatos. Legal. Então, nós estamos no Instagram, né? Lá tem o link na bio direto para estar comprando com a gente. Em Jacareí, nós entregamos no Mercadinho Três Amigos, ali no Flórida, no Sarimar também, no Vila Branca, e temos alguns parceiros, que é o Abacateiro e o Samuel Orgânicos, do chefe. Entregamos também em Mogi, num grupo que chama Convida, e em São Paulo também tem o Mercadinho Nestor Pestana, na Consolação, no Instituto Feira Livre, e no Cesta Orgânica também, que é um pessoal que faz montagem e entrega de cestas. Então, pelo nosso Instagram, a Proage, vocês conseguem falar diretamente com a gente e a gente encaminha vocês para alguém atender mais próximo possível da casa de vocês. Fica a dica para quem está em casa, quem quiser começar a consumir alimentos orgânicos, né? Sem aqueles agrotóxicos, igual a gente mostrou aqui no primeiro bloco. Beth, muito obrigada pela sua presença. Agradeço desde já você ter vindo conversar com a gente sobre um pouquinho o que é a agricultura orgânica e até a próxima. Obrigado vocês. Até logo. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a produção orgânica com a presença de outro integrante da Aproage. Dessa vez vamos ouvir a história do Guilherme Guimarães.
Guimarães, que enxergou a oportunidade de começar a trabalhar com agricultura orgânica em meio à pandemia. Ele vai nos contar a experiência dele, daqui a pouco, não saia daí.